Graça e paz, igreja. Peço aos irmãos para abrirem lá em Romanos 8, versículo 1. Diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O tema desse mês, né, como a gente já falou, é o homem natural e o homem espiritual, ou o homem carnal e o homem espiritual. E é curioso porque a gente trouxe aqui os frutos da carne, trouxe aqui os frutos do espírito, mas o assunto nunca fica redundante, né? A palavra sempre aborda de um jeito diferente. Mas uma das coisas que mais marca a vida do cristão é a mudança de posicionamento. Estou um pouquinho ofegante, tá? Mas é normal, é que está fazendo mais sangue agora, para 2 pessoas. E posicionamento. E posicionamento, se você for ver, não é uma coisa só que corresponde à minha experiência com Deus, mas é uma coisa que tem em toda a sua palavra. Todos os servos dele, todos tiveram alguma mudança de posicionamento. Alguns de uma maneira mais drástica, alguns de uma maneira diferente, assim, né? Eram pessoas diferentes antes de terem contato com o Senhor. Alguns mudaram coisas grandiosas e outras não tão grandiosas, mas houve sempre uma mudança. Né? Se a gente for ver a história de Abraão, era um homem que a palavra não diz tanta coisa ruim, digamos assim, dele, né? Mas ele acreditamos que deixa a idolatria dos deuses da terra de Ur dos Caldeus para servir ao seu Senhor. Nós vemos uma diferença entre ele e os povos ao redor, por onde ele passa. Nós vemos diferença na vida de Raabe, que era prostituta, e quando ela conhece o Senhor de Israel, ela se converte e ela tem uma mudança tão linda de vida que ela é aceita pelo povo de Israel e aceita como uma mulher digna de casamento. E, além disso, o Senhor ainda honra ela um pouquinho mais e ela entra para a genealogia de Jesus. Então, ela é tataravó de Jesus, por conta de um posicionamento. A gente também vai ver a história de Jacó, que Deus vem e muda o seu nome para Israel. Então, de usurpador, não que o nome dele significasse usurpador, mas ele era um usurpador, né? De usurpador, ele vem a ser chamado de príncipe de Deus. E passa a ser abençoado por Deus. Né? Nós vemos a história de tantos que a gente poderia nomear aqui, de que houve essa mudança. A gente vê a história de Paulo, né? O maior perseguidor da igreja. E aquele que consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, o primeiro servo do Senhor, morrendo em prol da fé, morrendo em prol do evangelho. Sua morte foi autorizada, né, e abençoada, digamos assim, pela autoridade de Paulo, que ele representava na época, como um dos responsáveis pelo sinédrio da região. E quando Cristo vem e alcança essas pessoas, Maria Madalena, uma que eu estava com ela, da primeira cabeça eu esqueci. Quando a gente vê uma mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios, e que foi uma das privilegiadas, né, sendo uma das primeiras a saber que ele havia ressuscitado. E a gente vê, né, várias pessoas dentro da palavra, até Jó, que era justo, né, um homem bom, aos olhos de Deus, que dirá aos nossos olhos, né, devia ser um homem exemplar. Quando passa por todo o processo e ele de fato tem um encontro com Deus, ele diz: eu me abomino. Então, como pode eu, alecrim dourado hoje em dia, não mudar a minha vida diante do anúncio de que agora eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador? Esse é o ponto que eu queria trazer essa noite, porque eu sou uma pessoa tranquila. Eu não para eu discutir com alguém, meu Deus do céu, tem que ser uma coisa muito drástica e provavelmente eu vou fazer isso chorando. Mas, na palavra, quando é acerca da palavra, às vezes eu tenho um pouquinho mais de coragem. E ousadia que é do Espírito, porque minha não.
E eu me lembro que na faculdade tinha muita discussão, não de eu queria estar certa, mas de coisas que claramente não condiziam com a palavra de Deus. E as pessoas afirmavam que elas poderiam viver a fé que diziam ser a mesma que a minha, do jeito que elas achavam melhor. E eu tentava explicar, então a fé não é a mesma. Então o Deus não é o mesmo. O Deus que eu sirvo não fui eu que criei. Ele não serve às vontades da minha cabeça. Ele não tem que concordar comigo. Eu que tenho que me desdobrar para concordar com ele. Eu que tenho que mudar a minha cabeça para estar de acordo com as verdades dele. Porque tudo que sai de mim é ruim. Todas as minhas convicções são pautadas em mentiras do meu coração, que é baseado em inveja, em desejo, em concupiscência, em tantas coisas. Por quê? Porque a minha carne já nasceu condenada. Todos nós já nascemos condenados. E esse é o ponto do cristão. A gente não pode continuar andando como condenados. A gente não pode continuar andando como alvos da ira de Deus, se formos tirados dela. A gente não pode continuar andando como escravos do pecado, se o Senhor veio para me libertar deles. Então, como é que eu continuo presa aos mesmos vícios que eu não consigo dizer não? Como é que eu continuo presa às mesmas mentiras? Como é que eu continuo conivente com as mesmas tramóias que eu me envolvia antes de conhecer o Senhor? Porque eu ainda não senti de Deus que é para eu mudar isso. A nossa fé, ela tem que ser racional. É muito bom a gente sentir arrepio com o Senhor. Tem muito tempo que eu não senti arrepio com o Senhor. Hoje de manhã eu senti. Mas foi muito engraçado, porque foi uma manhã que eu estava tempos sem orar direito. Porque tem dia que a gente ora direito. A gente tem isso. Não sei se vocês é diferente. Mas tem oração minha que não presta para nada. Orando, dormindo, de Deus abençoa meus pecados. Ilumina minhas bênçãos. Né? Que o Senhor coloque as pedras no meu caminho. E a gente vai embolando as coisas. Paulinho fala que eu não consigo assistir um filme, gente. Nessa gravidez, então, pior ainda. E aí... mas quando a gente... A experiência que eu tive hoje com o Senhor foi muito curiosa, porque de vez em quando vem umas preocupações, né? Agora, qualquer preocupação minha geralmente é com o bebê. Todas as que eu tinha antes parecem que não existiam mais. E eu tinha nada demais, coisas comuns, mas eu voltei a sentir cólica. E é normal, porque ele está crescendo, agora está fazendo a placenta. Eu sei de tudo o que está acontecendo. Mas ainda assim eu fico, meu Deus, mas será que isso é normal? Então não vou mais deitar desse lado. Então não vou mais fazer isso. Então eu não vou respirar mais desse jeito. Então não... Eu estava assim. E aí eu parei hoje e falei, que pouca vergonha, Luiz. Tu acha que Deus vai falhar? Não que... Gente, entenda, se Deus quiser, Ele pode tirar o meu filho de mim. Pode. Ele pode. Isso não quer dizer que Ele falhou. Não é isso. Eu sofreria demais. Não estou falando que eu sou maluca, tá tudo bem, não. Eu sofreria demais, poderia, inclusive, ficar com raiva dele. Mas Ele pode, porque Ele não é meu servo. E Ele sabe o propósito de todas as coisas. Eu não sei o que Ele tem para mim, então eu recorro a Ele. E eu falei, Senhor, tira essa ansiedade de mim, meu Pai, porque me veio a convicção, que foi uma convicção que a Cristina mandou em algum áudio aleatório no grupo da família, que Paulinho e Bia estavam discutindo, alguma coisa assim, e ela lançou, mas o filho não é seu, o filho é do Senhor, nós somos mordomos. E isso veio como um acalento para o meu coração hoje. Como é que pode, né? Veio um acalento que eu falei, graças a Deus, esse filho não é meu. Me senti aqueles pais do ratinho no teste de DNA. Falei, gente, esse filho não é meu, graças a Deus. A responsabilidade caiu assim, ó. Eu falei, gente, como é que eu vou duvidar se o pai dele é perfeito? Vai ser eu que vou cuidar? Duvido. É o próprio Senhor que vai cuidar. Ainda que eu morra, o meu filho continuará sendo cuidado pelo Senhor, pela igreja. Teve um dia que estava aí, Paulinho, a gente até se emocionou falando isso. Cara, sabe o que me tranquiliza?
é que pode acontecer qualquer coisa com ele que tem um trabalho arriscado, que não acontece em nome de Jesus. Eu que tenho uma saúde esquisita, Paulinho fica o tempo todo, você não vai morrer nesse parto, hein? Mas eu fico pensando, gente, graças a Deus, o que o Senhor mais nos deu foi braços para segurar essa criança. E o Senhor vai deixar de cuidar? E isso veio como um acalento para o meu coração. Mas logo depois veio uma outra coisa que essa sim me deu arrepio. Foi um temor muito grande. Porque eu falei, meu Deus, é teu filho que você vai... O Senhor tem certeza que vai deixar comigo? Não tem ninguém. Eu acho que tem gente mais capacitada assim. E veio um temor, não um medo de, meu Deus, Deus vai jogar um raio na minha cabeça, mas, caramba, vai ser nossa responsabilidade apresentar o Senhor do universo para ele. E a relação do crente com o Senhor, do que realmente se converteu, é tão gostosa, é tão difícil de você passar para alguém, que eu fico pensando assim, Senhor, como é que eu vou passar isso que eu estou sentindo agora? Né? Por quê? Aí você me falou, minha filha, não é sentimento que você tem que passar. Você tem que passar a sabedoria. E a sabedoria é algo factível. É a minha palavra. Eu já deixei tudo escrito. E aí ficou mais fácil. E pensando nisso, não tem como, né, nas minhas brigas lá na faculdade, nós assumirmos que temos um Deus sobre a nossa vida e vivermos como se não houvesse. Ou vivermos como se Ele só se importasse com determinadas áreas da nossa vida. Eu tinha colegas que falavam, não, mas eu amo Jesus, entendiam da palavra, entendiam assim, né? Tinham o costume de ler, de fazer devocional, querendo ou não, mas eu já vejo a questão de ter relação fora do casamento diferente. Eu já vejo a questão de falar palavrão de um jeito diferente. Eu já vejo a questão de vestimenta de um jeito diferente. Eu já vejo a questão de participar de festas de outras religiões de um jeito diferente. Eu fiquei, nossa, quanto jeito diferente. Mas o problema é que está muito diferente do que o Senhor não deu margem para ser diferente. Vai ter coisas na palavra que realmente o Senhor não especificou. E está tudo bem, porque não eram importantes ser especificadas até então. Mas para aquilo que foi, e geralmente que diz respeito à conduta da vida cristã, gente, o que mais tem é texto esclarecendo o que é que a gente deve ou não deve fazer. Então, a gente vai continuar a leitura a partir do versículo 5 de Romanos. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade, é inimiga, ou seja, eu ceder às vontades da minha carne. Luiz, e se eu quiser comer uma pizza, porque é a vontade da minha carne, não é o meu espírito que quer comer, eu vou estar sendo inimiga de Deus. Não é isso. Mas o Senhor declara o que são os desejos da carne, a gente vai chegar lá, e o que são os desejos do Espírito. E aquelas inclinações da carne que nos levam ao pecado, que nos levam aos vícios de antes, sim, nos tornam inimigas de Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu me lembro de outras situações, porque nesse esquema de mudança de posicionamento, eu me converti, propriamente dizendo, no encontro com Deus. E eu me lembro que eu fui de um jeito para o encontro com Deus e voltei uma pessoa... Eu voltei a mesma pessoa, assim, né? Mas a cabeça num conflito muito grande. Eu me lembro das músicas que eu tinha botado no telefone para ir ouvindo, eu fui ouvindo de boa. E quando eu voltei do encontro com Deus, eu botei as músicas de volta e eu comecei a ficar... E ninguém falou nada de música no encontro. Ninguém falou que aquela letra podia estar ofendendo a Deus ou não e tal.
Mas aquilo me deu um rebuliço de um jeito que eu fiquei, calma aí, por que eu não estou mais tranquila com isso? Isso é uma coisa que eu estava fazendo todo dia. E isso foi se apresentando para várias questões da minha vida. Não foi do dia para a noite. A nossa transformação é até o dia que Cristo vier nos buscar. Mas tem que ter algo dentro de nós que nos condene. Esse é o primeiro sinal do cristão. Quer saber se você é salvo? Você tem que sentir, você tem que ter noção das coisas que te condenam. Ah, é porque eu falo palavrão. Não, meu filho, é porque você nasceu. É porque sua natureza é ruim. Mas as pessoas aí fora que não têm o Espírito de Deus, elas não têm Ele para revelar isso. A gente vive esbarrando com alguém que fala, eu mereço o céu. E se alguém falar que merece o céu, uma coisa é ter certeza da salvação, outra coisa é falar que merece ela. Porque eu nunca fumei, nunca roubei, nunca matei ninguém. Né? Então, eu sou muito justo. Mas a palavra diz que a justiça do homem é feita um trapo de imundícia. Então, o Espírito ele vai estar sempre revelando aquilo que nos condena. Claro que ele vai estar trazendo várias outras coisas boas, né? As doces consolações, vai estar nos trazendo a paz que excede todo entendimento, vai estar nos trazendo a sabedoria de Deus. Mas a primeira coisa que ele traz, de verdade, é o entendimento da condenação. E aí a gente faz igual no louvor que falou, o primeiro. Foi na cruz, que é quando, não vou lembrar a letra agora, mas quando me deparei com o pecado, depressa corri para o meu Salvador. Mas primeiro você se depara do que você precisa ser salvo. Você primeiro tem consciência do que você precisa ser salvo. E aí você corre para Jesus. Corre para depois ficar voltando para o pecado para correr para ele de novo? Não. Para você mudar de vida, agora andando com ele, sendo o Senhor da tua vida. E a gente vê aqui várias passagens relatando essa diferença do antes e do pós de ter Jesus. E a gente vai ler lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. E um ponto muito importante é que a gente pode pensar assim, poxa, na época de Paulo não devia ter essas coisas todas. Esse povo de mente liberta querendo... não de mente liberta, né? Esse povo de mente fica querendo dizer que tem que ser mente aberta, que tem que reestruturar a Bíblia, que as coisas da palavra são ultrapassadas. Será que na época de Paulo tinha isso? Né? Ou não? Será que o pessoal aceitava as doutrinas do Senhor de boa? Ou não? E aí, em 1 Coríntios, a gente vai ver Paulo falando para a igreja que esse problema estava dentro da igreja também. E diz assim... E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então, olha só, dentro da igreja, aí a gente pode pensar, gente, o pastor da igreja era Paulo. Cristo tinha acabado de ressuscitar aqui. E dentro da igreja, né, dentro do povo, né, já tinha-se esses conflitos de entendimento. E Paulo deixa claro o que é ser tratado ainda como menino na fé. Né? Aqueles que não conseguem seguir a fé como ela é. Que, mesmo dizendo servirem a Deus, apresentam inveja, contendas, que são os que criam brigas dentro da comunhão dos irmãos, dissensões, que é disputas também. Se vocês praticam isso, vocês não são carnais? Vocês não estão fazendo a mesma coisa que os homens fazem, que a humanidade caiu fazendo? E quais são, então, as obras que devemos evitar e as obras que devemos buscar fazer? Lá em Gálatas, capítulo 5, vamos ler do 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
Concupiscência é um desejo muito, muito forte, assim, mas é um desejo depravado por alguma coisa. Porque a carne cobiça, ou seja, ela quer... cobiça contra o Espírito. Ela quer sempre combater o Espírito de Deus. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, fica sempre uma luta de um tentando atrapalhar o outro a conseguir ali o seu objetivo. A carne de nos levar para a morte, o Espírito de nos levar para a vida. Pode passar. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, porque tem coisas que podem não estar escritas aqui, mas, por exemplo, ver uma cena indecente num filme, mas é um filme. Participar de uma conversa, né, que o pessoal está só querendo falar de uma pessoa que não está ali, mas não, a gente não está falando mal, mas também não está falando bem, mas também fica... Tem coisas que o Espírito vai nos mostrando, ele vai nos incomodando de que não é mais para a gente fazer parte. Coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não importa se eles vão para a igreja todo domingo. Não importa se eles cantam no ministério de louvor. Não importa se eles têm o título de pastor. Não importa. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Quer dizer que eu tenho que andar por aí falando em línguas? É muito mais difícil do que isso. Ou se fosse fácil assim. É muito mais difícil. É eu ter uma conduta honrosa em todos os lugares que eu faço parte. Quer saber se você é um bom cristão? Pergunte para alguém. Não é você que vai te dar esse diagnóstico. É o teu vizinho. É o teu chefe no trabalho. É o teu colega do trabalho que você acha insuportável. São essas pessoas no nosso dia a dia que têm a capacidade de dizer, esse aí realmente é diferente. Podem até discordar da gente um monte de coisa. Mas não, realmente, se é para dizer que é de Cristo, esses são. 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, que a gente não tenha muita ambição, o que se perde nas coisas. Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui a gente vê como a fé é prática. Né? Paulo vai dizer isso, né? A fé sem obras é morta. E a salvação vem pela fé, mas a fé sem obras é morta. Ela precisa ser manifesta através de obras. E tem obras que não podem ocorrer mais na vida do cristão. Luísa, quer dizer que eu nunca mais vou errar e não vou mais cair nesses erros? Vai. Mas tem que ser um acidente, como a pastora sempre fala. É igual quando a gente está de dieta, não tem que ser a nossa intenção. A gente tem que tentar estar ali. É igual a gente andando de bicicleta, a gente tem um caminho para seguir. Daqui a pouco a gente cai. Quando a gente está aprendendo, a gente cai o tempo todo. Conforme a gente ganha mais tempo na caminhada com Cristo, a gente vai parando de cair naqueles lugares que sempre caía, vai aprendendo novas manobras de bicicleta e vai conseguindo andar mais tempo em linha reta. E se cair, se arrependa. Não bota essa queda debaixo do teu braço como um vício que está tudo bem, é uma coisa que eu não consigo vencer. É o meu jeito. Jesus não está nem aí para o seu jeito. Ele te salvou da condenação da morte para você ter o jeito dele, que é o único jeito que presta.
Não é que você tenha que ser parecida com o pastor, você não tem que ser parecido comigo, longe disso. Não tem que ser parecido com a pessoa de referência. Não há pessoas de referência, entenda. Você tem que ser parecido com Cristo, independente de onde você esteja. E nós fomos chamados para viver de jeito diferente nesse mundo, como diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Vamos ler do 17 ao 32, que diz: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Entenebrecidos, ou seja, escurecidos, né, com a impossibilidade de entender, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem a impureza, ou seja, com toda velocidade, pela falta de consciência e de temor a Deus, correm, né, dos pés que se apressam para cometer um mal. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Olha quem vem nos ensinar. O próprio Deus não pensou duas vezes em deixar a sua glória para vir nos ensinar como devemos andar, para a gente ir esbanjando por aí fora que, eu entendo de outra forma. Se eu tivesse escrito a Bíblia, tudo bem, você poderia entender de outra forma quantas vezes você quisesse, porque eu sou pecadora e sou falha. Mas quem escreveu é santo. Quem escreveu sabe de todas as coisas e criou todo o universo. Ele é a verdade. Ele é a justiça. E tudo que vem dele é bom. Se eu não consigo me enquadrar nisso, não se sinta sozinho. Porque todo mundo aqui tem dificuldade de se enquadrar em algum aspecto do reino de Deus. O problema é a gente se acomodar. E tudo bem, nessa parte aqui eu vou viver como eu vivia antes. E não buscar mudar. E não buscar, de fato, ser diferente em Deus. Se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis, ou seja, vocês tirem, né, saiam do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. O que Cristo traz para nós é muito além de nos tornarmos adeptos a ritos religiosos, de nos tornarmos, eu aceitei a Cristo, então agora eu tenho que estar presente na escola dominical, eu tenho que me vestir desse jeito, eu tenho que falar desse jeito, e eu tenho que tomar a ceia no domingo, eu tenho que entrar para a escala de limpeza da igreja, e assim eu sei que o Espírito de Deus está em mim. E não é isso. É a renovação da nossa mente. É uma consciência que a gente não consegue deixar aqui dentro quando passa por essa porta. É uma consciência que nos persegue ali fora. Porque, meu filho, se você acha que é fácil ser cristão, reveja seus conceitos. Não é fácil ouvir o Espírito, não. Por vezes eu escuto ele com a cara emburrada, discordando, e graças a Deus, ele com toda a paciência vai me amolecendo, até me conquistar naquela área que eu ainda não entreguei para o Senhor. Eu tenho... Quantos anos eu tenho de crente? 14 anos. Tenho 14 anos de conversão. Mas, gente, o tanto de coisa que eu ainda tenho que mudar na minha cabeça. Convicções duras que eu tenho na minha cabeça. Quando eu penso que venci elas voltam. Em determinadas situações, eu me vejo pensando, não tanto agindo, porque eu sou mais devagar para agir, mas pensando, embasado nas mesmas certezas que eu tinha antes de conhecer o Senhor. E, por misericórdia, vem o Espírito e me resgata. Por misericórdia, vem o Espírito e me lembra. Minha filha, você não anda mais assim. Como diz a palavra, não foi assim que você aprendeu com Cristo. Se é que você tem ouvido Ele. Então, a nossa mente precisa ser renovada. E de dentro para fora, nós somos renovados e transformados. Pode continuar.
e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não tem espaço para mágoa no reino de Deus. Não tem espaço mais para mágoa no seu coração. Mas eu tenho, entenda, o Senhor nos dá recursos. Acontecem situações na nossa vida que a gente realmente pode ficar chateado. E tudo bem a gente se irar. Irai-vos, né? Mas o que eu faço diante dessa ira? A palavra diz que a ira do homem não procede da justiça de Deus. Eu fico alimentando aquilo, fico remoendo aquilo, aí vou falar com os outros. Com a pessoa que é de direita eu não falo, aí vou falar com os outros. Aí eu fico remoendo aquilo, eu fico pensando, caramba, fulano ainda não me pagou. E você fica com aquilo ali. Ou você fala, Senhor, tira isso do meu coração, me ajuda a olhar isso com outros olhos, toca no fulano para a gente conseguir resolver essas coisas também. Você espera se acalmar, ao invés de ir com sangue quente ali para resolver as coisas. O Senhor vai nos dando estratégias. E Ele que nos faz repensar os nossos atos, para que a gente haja diferente de como a gente agia antes dele. Né, Salete? Salete parou de bater nas pessoas. Essa mulher com guarda-chuva na rua, gente, era um perigo. Mas é necessário que haja uma mudança em nós. E entenda, a gente vai ter mudança por toda a nossa caminhada com Deus. Eu me lembro do Henrique. Henrique, vou ter permissão aqui para contar a sua história, que uma vez você compartilhou no estudo. Que ele tinha se convertido há pouco tempo, e o Henrique ele tem um temperamento mais forte que o meu, né, xerife? E tem sua utilidade no reino de Deus, os de temperamento mais manso e os de temperamento mais espivitado. Tem sua utilidade no reino de Deus, Deus fez a ambos. Um não é melhor que o outro. Mas eu me lembro que o Henrique chegou contando para a gente uma lição que o Senhor tinha dado nele. Que ele estava com um problema com o vizinho e aí um outro vizinho, que é cristão, chegou nele e ele falou assim, poxa vida, como é que pode, né? Olha só, essa bagunça que esse vizinho faz aí, atormenta a vida de todo mundo. Não presta essa pessoa falando mal do terceiro vizinho, né, para esse vizinho, que realmente é um vizinho que atrapalha a vida de todo mundo ali, e faz questão disso. E aí esse vizinho que estava do lado dele falou, quando eu não tinha Jesus, eu pensava igual você. Aí Henrique, poxa, até perdi meu rebolado, nunca esqueci essa história. O Senhor usa uns aos outros para a gente ir se corrigindo nele também, né? E eu amo essa história. Mas olha como o Senhor fez ele repensar esse tipo de atitude, né? Olha como o Senhor nos faz repensar todos os dias de atitudes que às vezes a gente pode pensar, mas é que eu já faço isso há tanto tempo. Eu já sou desse jeito há tanto tempo, meu filho. Pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré conserta. Não tem hora ruim para isso, não tem coisa que não passe pela máquina de desempenar do Senhor. Não tem, Ele conserta. E continua a leitura. Não deis lugar ao diabo. Por isso que a gente precisa mudar a nossa postura, porque quando a gente pratica os frutos da carne, quando a gente age como se a gente ainda fosse filhos da ira, a gente está dando lugar ao diabo. Para quê? Para que ele toque na minha vida, para que ele toque no meu casamento, para que ele toque na minha família. E aí, quando você vê, a sua vida virou um inferno. Você chama ele o tempo todo? Eu chamo ele. Se eu não me aprumo no Senhor, se eu não me posiciono no Senhor, como é que eu vou querer essa proteção? Mas entenda que não vivemos mais com medo de Satanás, porque ele não tem poder sobre as nossas vidas, se a gente não der. Mas o Espírito de Deus vem, milita contra a nossa carne e tenta nos resgatar ali todos os dias um pouquinho mais, para sermos mais semelhantes a Cristo Jesus. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. E aqui é muito além de palavrão, tá? A gente tem várias maneiras de ofender alguém. Seu macaco, fica os irmãos brigando, né? Seu cachorro. Então, assim, tudo aquilo que não for de edificação, né? Toda palavra que for maledicente, que for para causar constrangimento, que for para maldizer alguém, né? A não ser que seja para corrigir, para exortar e diretamente com a pessoa, aí é bom. Mas tudo se tem um jeito de falar, tudo se tem um jeito de tratar. Então, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas. Deixa ali um pouquinho, não. Sejam arrancadas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E, gente, se a gente parar para pensar, nenhum ser humano tem condição de nos ofender na mesma proporção que nós ofendemos a Deus, e Deus ainda assim escolheu nos perdoar. Então, não há ofensa imperdoável. Não há. Nós não estamos no lugar de nos colocarmos acima de que, não, meu perdão só chega até aqui. Não existe. Porque, como diz até na oração do Pai Nosso, né? Perdoai-vos na mesma medida que perdoam. Então, o que o Senhor nos recomenda diante de uma vida com Cristo? Está lá em Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 17, para finalizar. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, morremos para o pecado, morremos para o mundo, isso é uma coisa metafórica, tá, gente? Morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo como novas criaturas, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, enquanto isso, a gente faz o quê? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Como que a gente mortifica a nossa carne? Fugindo da fornicação, fugindo da relação sexual fora do casamento, fugindo de nos relacionar com o jugo desigual, fugindo da impureza, fugindo da afeição desordenada. A afeição desordenada é até aquela afeição desordenada é difícil. Eu oro muito para que o Senhor me proteja de ter isso com meu filho. Porque é quando a gente tem um afeto tão grande que aquilo supera o nosso entendimento de que o Senhor está acima daquela pessoa por quem a gente tem essa afeição desordenada, né? É como mãe ter isso com o filho. Por isso é uma das orações que eu faço, Senhor, me guarda. Porque meu coração tem a tendência para fazer isso. A vil concupiscência, né, o desejo maligno, a avareza, que é a mão fechada, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, noutro tempo, vocês andaram, quando vocês viviam nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, ou seja, se apartem de todas essas coisas, da ira, da cólera, que é a raiva, que é a indignação, da malícia, da maledicência, que é literalmente a língua peçonhenta, né, que fala mal das pessoas, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele
que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos, como o Dudu leu aqui no Salmo 117, né, que todos os povos seriam agraciados pelo Senhor. E aqui, bárbaro e cita, bárbaro eram os que não falavam grego, e cita era um povo nômade que tinha na época, né? Mas querendo dizer que para todas essas barreiras sociais que existiam na época, se foram desfeitas em Cristo. Pode continuar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Só com os cristãos, não. Com quem você se relacionar. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E assim ficam as recomendações bíblicas daquilo que devemos evitar, daquilo que devemos combater na nossa vida, daquilo que devemos pedir força a Deus para vencer e daquilo que devemos buscar exercer como filhos, como seres agora espirituais, né? Como representantes de Cristo na Terra. Né? Que isso seja notório em todas as áreas da nossa vida. Que sejamos não referência de pessoas perfeitas, mas daquelas que buscam se assemelhar a Cristo Jesus. Amém?